Olá! Já parou para pensar que, sei lá, uma cor ou um simples desenho podem passar uma ideia tão forte quanto uma frase inteira? É que todo santo dia a gente está mergulhado num oceano de mensagens e, olha, muitas delas nem usam palavras. Hoje, a gente vai decifrar juntos esses códigos escondidos da comunicação: a verbal, a não verbal e a mista. Para começar, uma pergunta. Quantas linguagens será que a gente usa no dia a dia? E não tô falando de português, inglês, espanhol. A resposta vai muito além disso. A gente tá falando daquelas linguagens silenciosas, sabe? A dos símbolos, dos gestos, das cores, que estão o tempo todo moldando o nosso mundo. Então vamos lá. Começando pela base, né? Aquela ferramenta que a gente usa o tempo todo sem nem pensar. A linguagem verbal. O poder que as palavras têm é uma coisa incrível. Bom, a linguagem verbal é basicamente isso. É o jeito mais direto que a gente tem para se comunicar. É quando a gente usa palavras, seja falando com alguém, mandando uma mensagem no Zap ou lendo um livro. É o jeito de passar ideias de forma clara, bem estruturadinha. É tipo a nossa comunicação em alta definição, sabe? Sem ruído. Olha só esse exemplo aqui. Uma placa que diz: é proibido fumar neste local. Cara, isso é a clareza em pessoa. A mensagem funciona por quê? Porque todo mundo que lê entende o mesmo código, que são as palavras. Não tem margem para outra interpretação. É simples, é direto, funciona. Ok, mas e se a gente tirar as palavras da jogada? Será que dá para comunicar uma regra, uma emoção, um aviso, sem falar absolutamente nada? A resposta é: com certeza. E é aí que a gente entra no mundo da linguagem dos símbolos. Aqui, a comunicação rola por meio de sinais visuais. Pensa em imagens, ícones, cores. A mágica da linguagem não verbal é que ela é super rápida e muitas vezes universal. Um símbolo pode ser entendido na hora por pessoas que nem falam a mesma língua. É uma coisa que quebra qualquer barreira. E olha só esses dois exemplos, são perfeitos. O símbolo universal de proibido fumar. Cara, isso é entendido em qualquer lugar do mundo, sem precisar de uma palavra sequer. A mesma coisa com as cores do semáforo, né? Vermelho é pare, verde é siga. Não tem erro. É uma comunicação super clara, silenciosa e que todo mundo entende. Beleza. Agora imagina juntar a clareza das palavras com aquele impacto direto dos símbolos. Juntar o melhor dos dois mundos, sabe? É aí que a comunicação fica potente de verdade. E a gente está falando, claro, da linguagem mista. A linguagem mista é exatamente isso que o nome diz. É a união da linguagem verbal com a não verbal. Pensa numa placa de cuidado, que também tem aquele símbolo de um raio, de perigo elétrico. A combinação da palavra com a imagem faz a mensagem ficar não só super clara, mas, assim, impossível de ignorar. E essa tabela aqui mostra isso de um jeito brilhante. Olha só, na primeira linha a gente tem só palavras, proibido fumar, pura linguagem verbal. Na segunda, só o símbolo, linguagem não verbal. E na terceira, a gente tem a combinação dos dois, o símbolo junto com o texto. Essa é a linguagem mista, que junta a clareza de um com o impacto do outro. Ok, então vamos só dar uma resumida rápida para garantir que ficou tudo na ponta da língua. As três formas de linguagem que a gente viu hoje são: Então, o esquema é o seguinte, bem simples. Linguagem verbal, usa palavras. Linguagem não verbal, usa símbolos, imagens, cores. E a linguagem mista, junta os dois para ter o máximo de impacto. Simples assim. Tá, mas e daí? Por que isso importa no fim das contas? Importa porque quando a gente entende essas três formas de linguagem, a gente começa a ler o mundo de um jeito diferente, sabe? Um jeito mais rico, pegando mais detalhes. A comunicação tá em todo lugar, moldando o que a gente pensa e faz, muitas vezes sem a gente nem perceber. E agora, a pergunta que fica é: onde mais no nosso dia a dia a gente consegue ver essas linguagens trabalhando juntas para passar uma mensagem? Começa a reparar nos ícones do celular, nos emojis, nos sinais de trânsito, até na embalagem do que a gente compra no mercado. A comunicação tá aí, por toda parte, só esperando para ser decifrada. Fica o convite para observar. Valeu e até a próxima!